Bondoso Deus e Pai, te somos muito gratos, porque foi através dos teus cuidados e da saúde que o Senhor tem nos dado a cada dia, que agora podemos levar a Ti, através de nossa gratidão, as nossas oferendas. Continue abençoando cada filho Teu aqui, para que esse gesto seja sempre presente em suas vidas. É o que nós te oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Há um só Deus, uma verdade, uma missão. Há um clamor no mundo por salvação. Há um amor que nos transforma no poder, que nos liberta uma paz. O mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar Jesus, Tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Há um só Deus, uma verdade, uma missão. Há um amor no mundo por salvação. Há um amor que nos transforma um poder, que nos liberta uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar Jesus, Tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Jesus, Tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Amém. E ela é Jesus. Ele é a nossa esperança, a nossa única esperança. Que você possa realmente ter essa esperança em seu coração. Não significa de maneira alguma o fim do mundo.
Apocalipse, na verdade, é outra coisa, e é o que nós vamos ver hoje aqui, né? Outra coisa totalmente diferente do que o mundo tem apresentado. Espero que você esteja curioso, porque nós vamos ver aqui muitas coisas interessantes. É verdade que o livro de Apocalipse ele foi escrito com código, e a gente vai ter que descobrir como é que descodifica ele, né? Como descodificar o Apocalipse. Mas o interessante é que a chave para que a gente possa descobrir o código está no próprio livro. Ele mesmo dá as dicas de como é que nós podemos fazer para decodificar. Ok, vamos testar aqui a tecnologia. Espero que agora tudo esteja funcionando. Deixa eu ver aqui. Ok. Pronto. O tema de hoje é Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Quando nós olhamos e pensamos no futuro, e quando nós analisamos as estatísticas, as notícias, quando nós analisamos a realidade que vivemos, percebemos que o futuro desse planeta é sombrio. Todas as previsões, seja com relação à poluição, seja com relação à água, seja com relação à produção de alimentos, elas são sombrias. Quando nós olhamos também para a sociedade, percebemos a mesma realidade. É uma sociedade que se deteriora cada dia mais, né? Violência que aumenta. Apesar de vivermos num mundo seguro, a segurança é só aparente, né? É uma segurança aparente. Se não fosse assim, você não colocaria grades nas portas da sua casa, não é verdade? Se não fosse assim, as pessoas, as empresas de seguro não estariam aí crescendo e ampliando-se cada vez mais. Seguros de todos os tipos, porque a insegurança ela reina no nosso mundo. E isso não é só no nosso país, isso é no mundo inteiro, tanto nos países em desenvolvimento, como também nos países desenvolvidos. Há insegurança hoje. E que futuro nos espera? O que você espera do futuro? Você espera, com certeza, que o seu futuro e o futuro dos seus filhos seja um futuro feliz. Então, a mensagem do Apocalipse, ela é uma mensagem para você que vive nesse mundo inseguro, para você que vive nesse mundo cheio de calamidades, de acidentes, de desastres, nesse mundo de insegurança. A mensagem do Apocalipse não é, evidentemente, uma mensagem de destruição, de bomba atômica, do mundo destruído. Não é. Mas é uma mensagem de esperança para mim e para você. A Apocalipse, ele é um livro de esperança. Um livro que pode mudar a sua vida. No mundo que nós vivemos hoje, no mundo cristão, eu quero confessar para vocês uma coisa, que muitas pessoas têm medo do Apocalipse. Inclusive, muitas igrejas cristãs têm receio de estudar o Apocalipse, porque quando vem as bestas, as feras, né, o dragão e tanta coisa assustadora que aparece no livro do Apocalipse, as pessoas ficam com medo de investigá-lo. Mas vamos ver que nada disso é assustador como parece, porque o livro do Apocalipse é um livro de esperança, é uma carta de Deus para mim e para você que vivemos nos últimos dias desta terra. E você e eu podemos crer e podemos ter esperança no futuro, de que o meu e o seu futuro será um futuro esperançoso,
será um futuro glorioso se nós ouvirmos as orientações desse livro, porque elas foram dadas pelo próprio Deus, como vamos ver aqui. Evidentemente que o mundo que nós vivemos se fala muito de profetas, de pessoas que podem prever o futuro. Inclusive esses dias eu estava até andando aqui na rua e recebi um panfleto na mão, e quando eu olhei o panfleto, um panfletozinho assim, então a pessoa ali estava fazendo uma propaganda, né? Ou fazendo de que se eu quisesse descobrir alguma coisa a respeito do meu futuro e tal, né? Então, eu procurasse na rua tal, no lugar tal. E assim você vai encontrar muita gente oferecendo isso. Agora você precisa ter clara em sua mente uma coisa: Deus não deu a nenhum ser humano o poder de prever o futuro. Não existe nenhum ser humano vivo ou morto nesse mundo que tenha tido ou que tenha o poder de prever o futuro. Apenas alguns homens escolhidos por Deus receberam do próprio Deus informações a respeito do futuro, mas eles mesmos não tinham o poder de prever nada, porque o único que sabe o fim e o começo, que conhece o que passou e ainda o que vai acontecer, é o próprio Deus. É o único que é onisciente, que conhece todas as coisas, que conhece o fim desde o princípio. Ele é o único que pode prever o futuro, e ele pode revelar o futuro a alguma pessoa que ele queira, mas o ser humano mesmo não tem esse poder. E é interessante vermos que o livro do Apocalipse, como está escrito lá no capítulo 1, verso 1, não é um livro assustador. Por quê? Veja que Apocalipse em grego significa algo muito mais simples do que as pessoas imaginam. No capítulo 1, verso 1 do livro de Apocalipse, eu gostaria de pedir aos irmãos que têm as Bíblias, que possam ajudar aqui a distribuir para aqueles que não têm. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Que não trouxe, por alguma razão? Levante sua mão e alguém vai levar até você uma Bíblia. Oswaldo? Já? Então todo mundo já tem? Maravilha, maravilha. O que diz lá em Apocalipse 1, verso 1? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu quero dar um anúncio a você que está nos visitando pela primeira vez. Caso você tenha o desejo de fazer um estudo aprofundado desse tema, porque em meia hora nós apenas vamos pincelar aqui, né? Então, nós temos um material específico, e você dê o seu nome, o seu endereço, lá na porta da igreja, as recepcionistas lá, ou pode ser o Oswaldo também, algum líder da igreja, e nós vamos visitar, ou então vamos levar até você um exemplar da revista, de uma revista sobre esse tema, né? E se você desejar, poderemos estudar com você também. Ok? Então percebam que Apocalipse nada mais é do que revelação. A palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, ela significa simplesmente isso. E o livro recebe esse nome por uma razão, porque é a primeira palavra que aparece no livro. Essa é a única questão. Como é a primeira palavra, a palavra começa a revelação. Então o livro tomou essa primeira palavra e colocou Apocalipse, mas não tem nada a ver com o fim do mundo. Ela é uma revelação de quem? De Deus, que ele deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, e o anjo levou até quem? Até João. Simplesmente isso.
E essa revelação era para mostrar a João as coisas que em breve deveriam acontecer. João, como testemunha fiel de Jesus, deveria fazer o quê? Transmitir essa informação às igrejas, às 7 igrejas. É o que está escrito no Apocalipse aqui, não é? Você vai ver que no decorrer aqui do estudo de hoje, que esse era o objetivo. No capítulo 1, verso 19, nos fala aqui que João recebeu uma orientação sobre aquilo que ele estava vendo e ouvindo. Vê que no verso 19 ele diz: escreve, pois, as coisas que viste, e o que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Então, João deveria escrever as coisas que são do presente e as que deveriam acontecer no futuro, depois destas, e deveria enviar esta informação aos seus santos. Esse é o objetivo do livro. O objetivo era informar sobre o tempo dele, que João estava vivendo, e também sobre os últimos dias, as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Existem 2 livros na Bíblia que são considerados livros proféticos para o tempo do fim, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. O livro de Daniel é um livro selado, é um livro profético, e o livro do Apocalipse é um livro revelado. É importante entender que, ao estudarmos o livro de Apocalipse, precisamos também estudar o livro de Daniel. Esses livros precisam ser estudados juntos, em conjunto, porque um fala sobre o outro. As profecias de um, elas se encontram mescladas entre um e outro livro. E elas se referem, em grande medida, ao tempo do fim, as coisas que iriam acontecer no tempo do fim, no tempo em que nós vivemos. E se você deseja saber o que vai acontecer no fim dos tempos, então estude o Apocalipse, tá bem? Como foi que o Apocalipse chegou até nós? Foi o que nós já vimos aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, a maneira que esse livro chegou até nós foi que Deus deu essa revelação a Jesus. Jesus entregou ao anjo, o anjo entregou a João. E João então escreveu, notificou tudo aquilo que ele viu e ouviu. E essa informação chegou até nós através do livro do Apocalipse. Então, o Apocalipse foi feito, em fases. Deus deu a Jesus, Jesus ao anjo, o anjo a João, e João então notificou aos servos de Deus. Quem é esse anjo? Que anjo foi esse que informou a João? Tudo dá a entender que o principal mensageiro que desde muitos tempos tem trazido mensagem diretamente do trono de Deus para homens escolhidos tem sido sempre o anjo Gabriel. Quando Maria recebeu a visita de um anjo para dizer a ela que ela teria um filho, e que esse filho seria o Messias, o anjo que veio trazer a notícia foi o anjo Gabriel, certo? Da mesma forma, e esse anjo então notificou o nascimento de Jesus ali, foi o anjo Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi o Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João.
Então, e essa informação está no livro Desejado de Todas as Nações. É uma informação importante para nós também, porque esse anjo é o anjo que ficou no lugar de Lúcifer, né, ocupando o lugar de Lúcifer no céu. E ele tem sido enviado algumas vezes para trazer informações importantes, como, por exemplo, a Daniel, você vai ver que ele aparece, e também a Maria, em outras ocasiões, ele também aparece. Então, dessa forma é que o Apocalipse chegou até nós. Deus deu a mensagem do Apocalipse a Jesus, Jesus a entregou ao anjo Gabriel, e o anjo Gabriel então trouxe essa mensagem a João, que através dele essa mensagem chegou até nós hoje. E os servos de Deus, como receberam essa mensagem? Eles receberam essa mensagem através das igrejas, não é? Porque João enviou esta mensagem às 7 igrejas, como está no verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graças e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então, as 7 igrejas, que nós vamos estudar sobre elas futuramente, elas receberam esse livro. Mas, veja, estas igrejas não só eram igrejas reais que existiram na Ásia Menor, como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, eram igrejas reais, como também essas igrejas simbolizaram o tempo. Cada igreja representa um tempo da igreja cristã na história. Portanto, a mensagem do livro do Apocalipse era uma mensagem para cada pessoa que creu em Jesus durante a história, e de maneira especial para nós também. Então é importante termos isso em mente. E quem era João? João era o discípulo amado. Ele fez parte do grupo mais íntimo de Jesus. Era irmão de André, amigo de Pedro. Os 3 eram pescadores. Eles foram escolhidos por Jesus para serem discípulos de Jesus, e eles estiveram presentes junto com Cristo nos momentos mais importantes. Alguns eventos da vida de Jesus só foram presenciados por esses 3, e João era um deles. Como, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, somente Jesus só deixou entrar Pedro, Tiago e João, só os 3. Na transfiguração também apenas os 3 estavam presentes. No Getsemane, quando ele subiu ao monte, somente os 3 estavam com ele. E João foi o único de todos os discípulos que não fugiu. Foi o único que ficou com Jesus o tempo inteiro. Na hora da crucifixão, João estava lá. E quando Jesus estava pendurado, João estava no pé da cruz. Qual é a prova disso? É que antes da sua morte, João recebe um pedido de Jesus. João foi o único que Jesus teve confiança de que cuidasse de sua mãe. Ele pede para João: João, cuida da minha mãe, recebe ela na tua casa e cuida dela para mim. Vê? João esteve ao lado de Jesus o tempo inteiro. E agora é interessante também entendermos que João não era uma pessoa boazinha como você imagina, tá? Porque ele tinha um caráter muito tempestuoso. Ele era chamado de Boanerges, filho do trovão. Ele e seu irmão, né? Os 2 filhos de Zebedeu. Foi ele que um dia, porque eles foram pedir comida, tentar comprar comida numa aldeia samaritana, e não venderam nada para eles, não deram comida para eles. Jesus, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o Senhor deixa a gente pedir para descer fogo do céu e queimar esse samaritano tudo? Foi João.
Ele tinha esse caráter assim vingativo, né? Era uma pessoa de um temperamento muito forte, João. Mas ele começou a andar com Jesus. E andando com Jesus, ele teve o seu caráter transformado. É tanto que se você lê as cartas de João, você não encontra nenhum resquício desse temperamento tempestuoso dele. Muito pelo contrário, você vai ver uma pessoa cheia de amor, de carinho, preocupada com a salvação da igreja, com a salvação dos membros. É ele que fala assim: filhinhos, eu hoje vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao céu. Por favor, confie nele, porque ele é a propiciação dos nossos pecados. É João que fala isso, não é? E é esse mesmo João, preocupado com a salvação da igreja, que recebe essa missão de escrever o Apocalipse. Agora, João, ele, por ser talvez a testemunha viva, mais fiel ali de Jesus, ele também foi perseguido. E segundo a tradição, tentaram matá-lo. E a forma como que tentaram fazer isso foi jogá-lo dentro de um caldeirão com azeite fervendo. Mas não conseguiram, porque por um milagre Deus poupou a vida de João. E vendo que não poderiam matá-lo, o império o enviou para a ilha de Patmos, que era uma ilha prisão, né? Era uma prisão a ilha de Patmos, e João foi enviado para lá. A data que João foi para Patmos foi entre o ano 96 e o ano 98 da era cristã, depois de Cristo. Ele estava bem idoso, possivelmente aí perto dos 90 anos ou mais, né? Bem idoso João estava. E você consegue imaginar um homem como ele, ali, sozinho, não é? Não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém por ele. Ele foi preso no período do imperador Domiciano, entre o ano 81 e 96, que reinou nesse período aí, de 81 a 96, foi nesse período aí. E ele estava ali em uma ilha do mar Egeu, uma ilha que é rodeada por um mar revolto, né? Um mar até é difícil de ancorar nessa ilha. Eu tive um pastor amigo meu que tentou chegar na ilha e foi difícil. Ele estava me explicando que foi bem difícil chegar nessa ilha, né? Imagina ele ali sozinho, sem amigos, sem ninguém. Ele estava se sentindo desolado, estava se sentindo desamparado, estava em solidão. E é provável que você também se sinta assim em algum momento. É provável que em algum momento da sua vida você se sinta sozinho. Entretanto, João recebeu uma visita de um anjo. E a Bíblia até fala que quando ele recebeu essa visita, ele ficou como desmaiado, mas pela visão, né, que ele teve. E então Jesus toca em João e ele se anima, né? Da mesma forma como aconteceu com Daniel, né? Daniel, quando recebeu uma visão de um anjo, ele também desmaiou, né? Quando ele viu Jesus lá, às margens do rio Ulai, ele também teve a mesma reação que João teve quando viu Jesus. Eu imagino as emoções que ele sentiu, né? Relembrando, porque as últimas vezes que ele tinha visto Jesus, ele viu Jesus crucificado, ele viu Jesus ali, né, sendo chicoteado, sendo humilhado, mesmo depois de Jesus ter passado algum tempo com ele, depois de ter ressuscitado. Mas eu não tenho dúvida de que as imagens que ele tinha em sua mente de Jesus eram essas, as imagens da crucifixão ali, né? Eram essas imagens que ele lembrava. E agora ele tem uma outra visão de Jesus, uma visão de um Jesus glorificado, um Jesus ressurreto, né? Num dia de sábado, porque aqui diz no capítulo 1, que João
se encontrou em espírito no dia do Senhor, né? Aqui no capítulo 1, verso 10 a 16. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa foi a visão que João teve num sábado, porque a Bíblia fala que o dia do Senhor é o sábado. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 14, você vai ver isso lá. E no Novo Testamento Jesus também se apresenta como o Senhor do sábado. Então dá a entender que foi nesse dia, e é uma visão extraordinária de Jesus. Vários elementos dessa visão são simbólicos, como por exemplo a espada de 2 gumes, como é apresentada em Hebreus, de que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de 2 gumes, né? E os candeeiros e as estrelas também têm símbolos ali, né? Vê que ele anda entre os candeeiros, ele é semelhante ao Filho do Homem, ele está vestido de vestes talares, tem uma cinta de ouro, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, e da boca saía uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como um sol. É interessante que você tem um entendimento sobre essa visão. As vestes talares eram vestes sacerdotais. Os 7 candeeiros, você pode ver que é uma imagem do Antigo Testamento do templo, porque o templo tinha um candelabro, e o candelabro era um objeto que tinha 7 lâmpadas ou candeeiros. Então percebe que a visão, ela está acontecendo no ambiente do santuário. Muitas das visões ali, das coisas que estão acontecendo no livro do Apocalipse, elas estão relacionadas ao santuário. Elas estão muito relacionadas ao santuário. Isso é impressionante. Então é importante ter isso em mente, né? E Jesus, como nosso sacerdote, então o sumo sacerdote, como é apresentado lá no livro de Hebreus, ele é apresentado dessa maneira extraordinária aí para João. Agora, por que o livro de Apocalipse foi escrito assim, com tantos símbolos, né, e candeeiros e lâmpadas, e Jesus aparece dessa forma, e muitas outras coisas interessantes aí aparecem? Por quê? Veja, João era um prisioneiro político, ele estava preso. Se ele escrevesse tudo muito claramente, esse livro teria sido destruído há muito tempo, ele não teria chegado até nós. Então João precisou escrever esse livro em código para que ele pudesse chegar até a igreja, até os santos, até mim e a você hoje. Esse foi a razão. Mas nós usaremos o princípio protestante mais importante para entender o livro. Sabe qual é o princípio? É que a Bíblia é a sua própria intérprete. E o próprio livro de Apocalipse já traz muitas das senhas, né? Muitas das informações sobre o código. Uma delas você vai ver aqui: candeeiros. Em Apocalipse 1:20 fala que os candeeiros são as igrejas. Veja, capítulo 1, verso 20: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste nas mãos direitas, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as
7 igrejas. Então, muitos dos simbolismos, o próprio livro de Apocalipse, ele já vai informando a você, certo? Filho do homem, quem é esse filho do homem aqui? Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, apresenta uma visão desse filho do homem. Veja, vamos ler. Daniel capítulo 7, é uma outra visão, versos 13 e 14. Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-lhe chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel também teve uma visão desse filho do homem. No Novo Testamento, Jesus, ele mesmo se define como filho do homem. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 20, verso 28, né? Jesus falando sobre isso. Mas essa expressão, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus 20, verso 28. Tal como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa expressão, ela aparece 88 vezes no Novo Testamento se referindo a Jesus. Vemos que estrelas também simbolizam anjos, nós já vimos esse texto. E a espada de dois gumes, como está em Hebreus capítulo 4, verso 12, você pode abrir em sua Bíblia e comparar. O livro de Hebreus, ele se encontra próximo ao livro de Apocalipse, um pouquinho antes. Hebreus capítulo 4. Verso 12, é um texto bem conhecido, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra a tal ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e os propósitos do coração. Então, veja que o código do Apocalipse, ele é encontrado justamente na Bíblia, até porque você vai ver que a Bíblia, no Antigo Testamento, tem mais de 400 citações, versos, e cerca de 270 desses versos são referências ao Antigo Testamento. Então, mais da metade do livro são referências ao Antigo Testamento. Algumas citações diretas e explícitas do Antigo Testamento. Você vai encontrar 13 referências no livro de Gênesis, 27 no livro de Êxodo, 79 no livro de Isaías e 53 de Daniel. Então, se você quiser, então, encontrar o código desse livro, como decifrar esse livro, você vai ter que procurar no Antigo Testamento, na Bíblia mesmo. É ela que vai trazer a interpretação. Agora, para que você veja que o livro não é um livro assustador, esse livro traz 7 bem-aventuranças para mim e para você, né? A primeira bem-aventurança está logo no capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as profecias desse livro. Essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as profecias desse livro. No capítulo 14, verso 13, fala que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas, porque as suas obras o acompanham. Assim está escrito lá. Então, você pode ter certeza que mesmo aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo estão descansando.
não é? Apocalipse capítulo 14, verso 13. Em Apocalipse 16, verso 15, tem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, as suas vestimentas. Assim também aqui fala que bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, aqueles que foram convidados. E se você está aqui hoje é porque você foi convidado. Você vai aceitar o convite? Eu quero estar lá. E você? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esses dias eu ouvi uma história, eu não acreditei, né, de que um irmão, ele estava orando, né, e a oração dele era assim: Senhor, se eu não puder ressuscitar na primeira ressurreição, que pelo menos eu ressuscite na segunda. Então depois, hoje você não, muitos aqui já entenderam, né? Mas talvez pode ser que alguém aqui não entenda. Se você quiser entender o porquê nós não podemos ressuscitar na segunda ressurreição, então venha todos os dias que você vai entender um dia porque você não pode participar da segunda ressurreição. Esse irmão estava totalmente equivocado, porque aquele que ressuscitar na segunda ressurreição, ele está frito, né? Literalmente. Está frito. Nós temos que lutar e pedir a Deus e nos preparar para ressuscitar em que ressurreição? Na primeira, porque só é bem-aventurado quem ressuscita na primeira. Não tem bem-aventurança para quem ressuscita na segunda, não. Aqui você não vai ver, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, e bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na verdade, se você quiser fazer parte da primeira ressurreição, você precisa lavar suas vestiduras, quer dizer, a sua alma, no sangue do Cordeiro. Confiar no sacrifício dele por você, e porque o Cordeiro, Jesus Cristo, é aquele que nos salva, que nos perdoa. E também tem 7 promessas aos vencedores. Veja, ao vencedor, aquele que vencer, ele irá comer da árvore da vida. Todo aquele que come da árvore da vida nunca morre, nunca morrerá, certo? Terá a vida eterna, essa é a promessa. Não sofrerá o dano da segunda morte. E é por isso que ele não vai participar da segunda ressurreição, porque quem fizer parte da segunda ressurreição irá sofrer a segunda morte, certo? Comerá do maná escondido e receberá uma pedrinha branca que tem um nome, que só aquele que dá, que é Jesus, recebe, e só aquele que, aconteceu alguma coisa aí, já voltou, ok? A pedrinha branca, ela é um presente que Jesus vai dar para os salvos, né? E ela tem um nome, e somente aquele que recebe essa pedra conhece o nome e Jesus, somente. Algo deve ser aí, deve ter algum simbolismo grandioso essa pedrinha branca aí. Ele será vestido, lhe darei autoridade sobre as nações. É interessante que no capítulo 1 mesmo de Apocalipse, nos fala que Deus, ele nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Veja, capítulo 1, verso 6. Vamos ler o verso 5. Da parte de Cristo, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele glória e domínio pelo século dos séculos, amém. Então, é interessante vermos isso, que teremos reinos, porque o domínio só tem quem é um rei, né? E aqui está dizendo que nós iremos reinar com Jesus. Será dado vestiduras brancas, porque as nossas vestes estão sujas pelo pecado, mas
Jesus irá nos dar vestiduras brancas. Ele há de fazer-nos o quê? Coluna no santuário de Deus, no céu. Esse santuário que João viu, que Jesus vê que o início da visão acontece lá, né? E dar-lhe-á sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você deseja ter esse privilégio? Eu também. Eu quero ser vencedor, né? Mas eu tenho certeza que serei, não por mim mesmo, mas por Jesus, porque Ele venceu por mim e Ele venceu por você. Você que está aqui é um vencedor de Jesus, né? Você é um vencedor de Jesus, porque Jesus, Ele ama você. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de Cristo. Jesus é o principal tema do livro do Apocalipse. Ele é apresentado como o Cordeiro de Deus. Ele é apresentado como aquele que vem, como aquele que virá para nos buscar. No livro de Apocalipse mostra que eu e você não precisamos temer o futuro, porque o futuro que nos espera é um futuro glorioso. E você pode confiar nisso. Que você e eu confiemos nesse Jesus, que prometeu no livro de Apocalipse que haveria de vir para nos buscar. Aqui no capítulo 1, verso 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você confia que Ele virá para te buscar? Se você confia e crê, entregue sua vida a Ele, porque Ele te ama e Ele virá te buscar. Amém. Quero convidá-los, a vocês que creem, a vocês que são vitoriosos em Jesus Cristo, a vocês que querem viver segundo a mensagem desse livro, a se colocar de pé mais uma vez hoje e a cantar o hino da vitória, né? Esse hino maravilhoso dessa mensagem, a mensagem de esperança que ouvimos hoje, a mensagem que nos transforma, as mensagens que nos motiva a permanecermos firmes, fiéis e leais a Jesus. Que Deus te abençoe. Única esperança. Porque Ele é a tua esperança. Uma verdade, uma missão, há um clamor no mundo por salvação, há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar. O caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. A Deus, uma verdade, uma missão. Há um amor
somos a voz a anunciar. Jesus, tu és a esperança, um abrigo, a salvação, um amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Se te amarmos e formos o mundo saberá quem somos Deus. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos Deus. Jesus, tu és a esperança, um caminho, a salvação, O amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos pensar em Deus nesse momento. Senhor, teu Filho Jesus é nossa única esperança, porque Ele pagou o preço da nossa salvação. É somente confiados nele que poderemos receber vestiduras brancas para cobrir as nossas vergonhas. Somente Ele pode nos trazer a salvação. E hoje nós sabemos que o Senhor nos deixou informações precisas sobre esse tempo. Informações que nos orientam a como devemos proceder nesse momento da história desse mundo. Nós somos gratos a Ti por esta preocupação que o Senhor teve conosco, de não nos deixar desinformados, desamparados, que nos dá uma mensagem de conforto e esperança para possamos passar pelas provações, pelas dificuldades, que realmente, Senhor, nós possamos buscar o conhecimento da Tua Palavra, porque o conhecimento da Tua Palavra nos liberta, o conhecimento da Tua Palavra nos motiva a permanecermos fiéis a Ti. O conhecimento da Tua Palavra nos revela o Teu imenso amor por nós. Ó Deus amado, toma a cada um de nós em Tuas mãos nessa noite e faz com que creiamos em Ti, para recebermos as bem-aventuranças deste livro sagrado, para recebermos as promessas da vitória que todos aqueles que estarão contigo receberão no dia da Tua vinda. Que realmente possamos estar prontos e preparados. Toma cada um de nós em Tuas mãos, nos anima, nos fortalece, nos dá uma boa noite de descanso hoje, Senhor, para que ao acordarmos amanhã para mais um dia de trabalho, uma semana de trabalho, que o Senhor possa nos dar vitórias, nos iluminar nossa mente nos desafios que teremos e que sejamos vitoriosos em tudo. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. O pastor vai estar à porta para a despedir de vocês. As mulheres, por favor, ficam aqui que nós vamos tirar a foto. Um belo sorriso de vocês. Os cultos às quarta-feiras, 7h30, ao domingo e ao sábado. E você que ficou com alguma dúvida, procure um ancião na porta para fazer sua inscrição. Que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça
eu sair deste lugar que Jesus